5 lições de psicanálise de Sigmund Freud. 4ª lição. Senhoras e senhores, desejam os ouvintes saber agora o que, com o auxílio dos meios técnicos descritos, logramos averiguar a respeito dos complexos patogênicos e dos desejos reprimidos dos neuróticos. Mas antes de tudo, uma coisa. O exame psicanalítico relaciona com uma regularidade verdadeiramente surpreendente os sintomas mórbidos, as impressões da vida erótica do doente. Mostra-nos que os desejos patogênicos são da natureza dos componentes instintivos eróticos e obriga-nos a admitir que as perturbações do erotismo têm a maior importância entre as influências que levam à moléstia, tanto num como no outro sexo. Sei que não se acredita de boa mente nesta minha afirmação. Mesmo os investigadores que me seguem solícitos aos trabalhos psicológicos são inclinados a julgar que eu exagero a participação etiológica do fator sexual. E vem a mim perguntando por que outras excitações mentais não hão de dar também motivo aos fenômenos da repressão e a formação de substitutivos. Por ora, só lhes posso responder, não sei. Mas a experiência mostra que elas não têm a mesma importância. Quando muito, reforçam a ação do elemento sexual, mas nunca podem substituí-lo. Esta ordem de coisas não a determinei mais ou menos teoricamente. Quando, em 1895, publiquei com o Dr. J. Breuer os estudos sobre a histeria, ainda não tinha esta opinião. Vi-me forçado a adotá-la quando as minhas experiências se tornaram mais numerosas e penetraram mais intimamente o problema. Senhores, acham-se entre os presentes alguns dos meus adeptos e amigos mais chegados que viajaram comigo até Yorkshire. Se os interrogarem, ouvirão que todos eles, a princípio, recebiam com a maior descrença a afirmação da importância decisiva da etiologia sexual, até que, pelo exercício analítico pessoal, foram obrigados a aceitar como sua própria aquela afirmação. O modo de proceder dos doentes em nada facilita o reconhecimento da justeza da tese a que estamos aludindo. Em vez de nos fornecerem prontamente informações sobre a sua vida sexual, procuram por todos os meios ocultá-la. Em matéria sexual, os homens são, em geral, insinceros. Não expõem a sua sexualidade francamente. Saem recobertos de espesso manto, tecido de mentiras, para se resguardarem, como se reinasse um temporal terrível no mundo da sexualidade. E não deixam de ter razão. O sol e o ar em nosso mundo civilizado não são realmente favoráveis à atividade sexual. Com efeito, nenhum de nós pode manifestar o seu erotismo francamente à turba. Quando, porém, seus pacientes tiverem percebido que durante o tratamento devem estar à vontade, se despojarão daquele manto de mentira. E só então estarão os presentes em condições de formar juízo a respeito deste problema. Infelizmente, os médicos não desfrutam nenhum privilégio especial sobre os demais homens no tocante ao comportamento na esfera da vida sexual. E muitos deles estão dominados por aquela mescla de lubricidade e afetado recato, que é o que governa a maioria dos povos civilizados nas coisas da sexualidade. Deixem-me prosseguir no relato das nossas constatações. Em outra série de casos, o exame psicanalítico vem, sem dúvida, ligar os sintomas não a fatos sexuais, senão a acontecimentos traumáticos comuns. Mas, por outra circunstância, essa diferenciação perde todo o valor.
O trabalho de análise necessário para o esclarecimento completo e cura definitiva de um caso mórbido não se detém nos episódios contemporâneos da doença. Retrocede sempre, em qualquer hipótese, até a puberdade e a mais remota infância do doente, para só aí topar as impressões e acontecimentos determinantes da doença ulterior. Só os fatos da infância explicam a sensibilidade aos traumatismos futuros, e só com o descobrimento destes restos de lembranças, quase regularmente olvidados, e com a volta deles à consciência, é que adquirimos o poder de afastar os sintomas. Chegamos aqui à mesma conclusão do exame de sonhos, isto é, que foram os desejos duradouros e reprimidos da infância que emprestaram à formação dos sintomas a força sem a qual teria decorrido normalmente a reação contra traumatismos posteriores. Estes potentes desejos da infância hão de ser reconhecidos, porém, em sua absoluta generalidade como sexuais. Mas agora sim, estou realmente certo do espanto dos ouvintes. Existe então, perguntarão, uma sexualidade infantil? A infância não é, ao contrário, o período da vida marcado pela ausência do instinto sexual? Não, meus senhores, não é verdade certamente que o instinto sexual, na liberdade, entre no indivíduo como, segundo o Evangelho, os demônios nos porcos. A criança possui desde o princípio o instinto e as atividades sexuais. Ela os traz consigo para o mundo e deles provém, através de uma evolução rica de etapas, a chamada sexualidade normal do adulto. Não são difíceis de observar as manifestações da atividade sexual infantil. Ao contrário, para deixá-las passar desapercebida ou incompreendidas, é que é preciso certa arte. Por um feliz acaso, acho-me em condições de chamar dentre os presentes uma testemunha em favor das minhas afirmações. Eis aqui o trabalho do Dr. Sanford Beale, impresso em 1902 em The American Journal of Psychology. O autor é um fellow da Clark University, o mesmo instituto em cujo seio nos achamos no atual instante. Nesse trabalho, intitulado Um Estudo Preliminar da Emoção do Amor entre os Sexos, publicado 3 anos antes dos meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, escreve o autor, tal qual há pouco antes lhe dizia, a emoção do amor sexual não aparece pela primeira vez no período da adolescência, como se tem pensado. Procedendo à americana, como diríamos na Europa, reuniu durante 15 anos nada menos de 2.500 observações positivas, das quais 800 são próprias. Dos sinais que se revelam esses temperamentos namoradiços, diz ele, o espírito mais desprevenido, observando essas manifestações em centenas de casais de crianças, não poderá deixar de atribuir-lhes uma origem sexual. O mais rigoroso espírito satisfaz-se quando, a estas observações, se juntam as confissões dos que, em criança, sentiram a emoção intensamente e cujas recordações daquela época são relativamente nítidas. Aqueles dentre os ouvintes que não queriam acreditar na sexualidade infantil terão o maior assombro, ouvindo que entre essas crianças, tão cedo enamoradas, não poucas se encontram na tenridade de 3, 4 ou 5 anos. Não me admiraria se estas observações de seu compatriota
lhes merecessem mais crédito que as minhas. A mim mesmo foi-me dado obter recentemente um quadro mais ou menos completo das manifestações instintivas, somáticas e das produções mentais num período precoce da vida amorosa infantil. Graças à análise empreendida com todas as regras pelo próprio pai de um menino de 5 anos atacado de ansiedade. Devo lembrar-lhes que meu amigo Jung, há poucas horas, nesta mesma sala, lhes expôs a observação de uma menina ainda mais nova, que pelo mesmo motivo do meu paciente, nascimento de um irmãozinho, evidenciava quase os mesmos impulsos sensuais e idêntica formação de desejo e complexos. Não duvido, pois, de que os presentes se acabarão familiarizando com a ideia, de início tão exótica, da sexualidade infantil. Memore-se o exemplo notável do psiquiatra Bleuler de Zurique, que há poucos anos dizia publicamente que não compreendia minha teoria sexual, mas que, de então para cá, pôde, mediante observações próprias, confirmar a sexualidade infantil em toda a extensão. É facílima de explicar a razão por que a maioria dos homens, observadores médicos e outros, nada querem saber da vida sexual da criança. Sob o peso da educação e da civilização, esqueceram a atividade sexual infantil e não desejam agora relembrar aquilo que já estava reprimido. Se quisessem iniciar o exame pela autoanálise com uma revisão e interpretação das próprias recordações infantis, haviam de chegar à convicção muito diferente. Deixem que se dissipem as dúvidas e examinemos juntos a sexualidade infantil. Desde os primeiros anos, o instinto sexual se nos apresenta muito complexo, podendo ser desmembrado em vários componentes de origem diversas. Antes de tudo, é independente da função procriadora, a cujo serviço mais tarde se há de pôr. Serve para dar ensejo a diversas espécies de sensações agradáveis que nós, pelas suas analogias e conexões, englobamos como prazer sexual. A principal fonte de prazer sexual infantil é a excitação apropriada de determinadas partes do corpo, particularmente excitáveis, além dos órgãos sexuais, como sejam os orifícios da boca, ânus e uretra, e também a pele e outras espécies sensoriais. Como nesta primeira fase da vida sexual infantil, a satisfação é alcançada no próprio corpo, excluído qualquer objeto estranho. Dá-se-lhe o nome, segundo o termo introduzido por Havelock Ellis, de autoerotismo. Zonas erógenas denominam-se os lugares do corpo que proporcionam o prazer sexual. O prazer de chupar o dedo, o gozo da sucção, é um bom exemplo de tal satisfação autoerótica, partida de uma zona erógena. Quem primeiro observou cientificamente este fenômeno, o pediatra Lindner, de Budapeste, já o tinha interpretado como satisfação dessa natureza e descrito exaustivamente a transição para outras formas mais elevadas de atividade sexual. Outra satisfação da mesma ordem nessa idade é a excitação masturbatória dos órgãos genitais, fenômeno que tão grande importância conserva para o resto da vida e que muitos indivíduos não conseguem suplantar jamais. Ao lado dessas e outras atividades autoeróticas, revelam-se muito cedo na criança aqueles componentes instintivos do gozo sexual,
ou como preferimos dizer, da libido, que pressupõe como objeto uma pessoa estranha. Estes instintos aparecem em grupos de dois, um oposto ao outro, ativo e passivo. Cito-lhes como mais notáveis representantes deste grupo o prazer de causar sofrimento, sadismo, com o seu reverso passivo, masoquismo, e o prazer visual, ativo ou passivo. Do gozo visual ativo, desenvolve-se mais tarde a sede de saber, como do passivo, o pendor para as representações artísticas e teatrais. Outras atividades sexuais infantis já incidem na escolha de objeto, onde o principal elemento é uma pessoa estranha, a qual deve primordialmente sua importância a considerações relativas ao instinto de conservação. Mas a diferença de sexo ainda não tem, nesse período infantil, um papel decisivo. Pode-se, pois, atribuir a toda criança, sem injustiça, uma parcial disposição homossexual. Esta vida sexual infantil desordenada, rica, mas dissociada, em que cada impulso isolado se entrega à conquista do gozo, independentemente dos demais, experimenta uma condensação e organização em duas principais direções, de tal modo que, ao fim da puberdade, o caráter sexual definitivo está completamente formado. De um lado, subordinam-se todos os impulsos ao domínio da zona genital, por meio da qual a vida sexual se coloca em toda a plenitude, ao serviço da propagação da espécie, passando a satisfação daqueles impulsos a só ter importância como amparo e estímulo do verdadeiro ato sexual. De outro lado, a escolha de objeto repele o autoerotismo, de maneira que na vida erótica, os componentes do instinto sexual só querem satisfazer-se na pessoa amada. Mas nem todos os componentes instintivos originários são admitidos a tomar parte nessa fixação definitiva da vida sexual. Já antes da puberdade, sob o influxo da educação, certos impulsos são submetidos a repressões extremamente enérgicas. Ao mesmo passo que surgem forças mentais, o peso, a repugnância, a moral, que como sentinelas mantêm as aludidas repressões. Chegando na puberdade, a maré das necessidades sexuais encontra nas mencionadas reações psíquicas diques de resistência que lhe conduzem à corrente pelos caminhos chamados normais e lhe impedem reviver os impulsos reprimidos. Os mais profundamente atingidos pela repressão são primeiramente e sobretudo os prazeres infantis coprófilos, isto é, os que se relacionam com os excrementos, e em segundo lugar, os de fixação às pessoas da primitiva escolha de objeto. Senhores, um princípio de patologia geral afirma que todo o processo evolutivo traz em si os germes de uma disposição patológica e pode ser inibido ou retardado, ou desenvolver-se incompletamente. Isto vale para o tão complicado desenvolvimento da função sexual, que nem em todos os indivíduos se desenrolam sem incidentes que deixem após si ou anormalidades ou disposições a doenças futuras, por meio de uma regressão. Pode suceder que nem todos os impulsos parciais se sujeitem à soberania da zona genital. O que ficou independente estabelece o que chamamos perversão e pode substituir a finalidade sexual normal pela sua própria. Segundo já foi dito,
Acontece frequentemente que o autoerotismo não seja completamente superado, como testemunham as multiformes perturbações aparecidas depois. A equivalência primitiva dos sexos como um objeto sexual pode conservar-se e disso se originará no adulto uma tendência homossexual, capaz de chegar em certas circunstâncias até a homossexualidade exclusiva. Esta série de distúrbios corresponde a entraves diretos no desenvolvimento da função sexual. Abrange as perversões e o nada raro infantilismo geral da vida sexual. A propensão à neurose deve provir, por outra maneira, de uma perturbação no desenvolvimento sexual. As neuroses são para as perversões o que o negativo é para o positivo. Como, nas perversões, evidenciam-se nelas os mesmos componentes instintivos que mantêm os complexos e são os formadores de sintomas. Mas aqui, eles agem do inconsciente, onde puderam firmar-se apesar da repressão sofrida. A psicanálise nos mostra que a manifestação excessivamente intensa e prematura desses impulsos conduz a uma mesma espécie de fixação parcial, ponto fraco na estrutura da função sexual. Se o exercício da capacidade genética normal encontra-se no adulto um obstáculo, rompe-se a repressão da fase do desenvolvimento, justamente naquele ponto em que se deu a fixação infantil. É muito possível que me contestem dizendo que nada disso é sexualidade e que emprego a palavra num sentido mais extenso do que estão habituados a entender. Concordo. Mas pode-se perguntar se não tem antes utilizado os presentes o vocabulário em sentido nímio, restrito, quando o limitam ao terreno da procriação. Sacrificam assim a compreensão das perversões, do relançamento que existe entre estas e a neurose e a vida sexual normal. E os senhores se colocam em situação de não reconhecerem seu verdadeiro significado os primórdios, facilmente observáveis, da vida erótica, somática e psíquica das crianças. Qualquer que seja a observação dos presentes sobre o emprego do termo, devem ter sempre em conta que o psicanalista considera a sexualidade naquele sentido amplo, a que o conduziu à apreciação da sexualidade infantil. Volvamos ainda uma vez à evolução sexual da criança. Temos aqui ainda muito que rever, porque nossa atenção foi dirigida mais para as manifestações somáticas da vida sexual do que as psíquicas. A primitiva escolha de objeto feito pela criança e dependente da sua necessidade de amparo exige-nos ainda toda a atenção. Essa escolha dirige-se primeiro a todas as pessoas que lidam com a criança e logo depois, especialmente, aos genitores. A relação entre criança e pais não é como a observação direta do menino e posteriormente o exame psicanalítico do adulto concordemente demonstram, absolutamente livre de elementos de excitação sexual. A criança toma ambos os genitores, e particularmente um deles, como objeto dos seus desejos eróticos. Em geral, o incitamento vem dos próprios pais, cuja ternura possui o mais nítido caráter de atividade sexual, embora inibido em suas finalidades. O pai, em regra, tem preferência pela filha, a mãe pelo filho. A criança reage desejando o lugar do pai, se é menino, e da mãe,
se trata da filha. Os sentimentos nascidos dessas relações entre pais e filhos e entre um irmão e outros não são somente de natureza positiva, de ternura, mas também negativos, de hostilidade. O complexo assim formado é destinado à pronta repressão, porém, continua a agir do inconsciente com intensidade e persistência. Devemos declarar que suspeitamos represente ele, com seus derivados, o complexo nuclear de cada neurose e nos predispusemos a encontrá-lo, não menos ativos, em outros campos da vida mental. O mito do rei Édipo que, tendo matado o pai, tomou a mãe por mulher, é uma manifestação pouco modificada do desejo infantil, contra o qual se levantam mais tarde como repulsa as barreiras do incesto. O Hamlet de Shakespeare apresenta sobre a mesma base, embora mais velada, do complexo do incesto. No tempo em que é dominada pelo complexo central ainda não reprimido, a criança dedica aos interesses sexuais notável parte da atividade intelectual. Começa a indagar de onde vêm as criancinhas e, com os dados a seu alcance, adivinha as circunstâncias reais, mais do que os adultos podem suspeitar. Comumente, o que lhe desperta a curiosidade é a ameaça material do aparecimento de um novo irmãozinho, no qual, a princípio, só se vê um competidor. Sob a influência dos impulsos parciais que nela agem, forma até numerosas teorias sexuais infantis. Chega a pensar que ambos os sexos possuem órgãos sexuais masculinos, que comendo é que se geram crianças, que estas vêm ao mundo pela extremidade dos intestinos, que a cópula é um ato de hostilidade, uma espécie de subjugação. Mas, justamente a falta de acabamento da sua constituição sexual e a deficiência de conhecimentos, especialmente no que se refere ao tubo genital feminino, forçam o pequeno investigador a suspender o improfícuo trabalho. O próprio fato dessa investigação e as consequentes teorias sexuais infantis são de importância determinante para a formação do caráter da criança e do conteúdo da neurose futura. É absolutamente normal e inevitável que a criança faça dos pais o objeto da primeira escolha amorosa. Porém, a libido não permanece fixa nesse primeiro objeto. Posteriormente, o tomará apenas como modelo, passando dele para pessoas estranhas, na ocasião da escolha definitiva. Desprender dos pais a criança torna-se, portanto, uma obrigação inelutável, sob pena de graves ameaças para a função social do jovem. Durante o tempo em que a repressão promove a seleção entre os impulsos parciais de ordem sexual, e mais tarde, quando a influência dos pais, principal fator da repressão, deve abrandar, cabem no trabalho educativo importantes deveres que atualmente, por certo, nem sempre são preenchidos de modo inteligente e livre de críticas. Senhoras e senhores, não julguem que com esta dissertação acerca da vida sexual infantil e do desenvolvimento psicossexual da criança, nos tenhamos afastado da psicanálise e da terapêutica das perturbações nervosas. Se quiserem, podem definir o tratamento psicanalítico como simples aperfeiçoamento educativo, destinado a vencer os resíduos infantis.